calcular o horóscopo para você de forma personalizada e por que alguns astrólogos acertam e outros não. O meu desafio nesse vídeo é te ensinar sobre o horóscopo de uma maneira que você vai conseguir entender sempre que for seguir qualquer um desses conteúdos da internet. Eu sou Gisele e trabalho com a astrologia e outras técnicas, sempre ajudando você a conseguir viver de uma forma mais leve e mais satisfatória para você. Então, a minha forma de ver a astrologia não é colocando rótulos dizendo que você é assim ou é assado, porque tem, por exemplo, o Sol num signo, mas sim a minha perspectiva é te indicar quais desafios você vai enfrentar no decorrer da vida, para ficar mais fácil de você conseguir se preparar. E isso não está ligado necessariamente a uma previsão de futuro. Mesmo eu tendo esse posicionamento, volta e meia as pessoas me perguntam sobre previsão de futuro. E dentro do atendimento eu até posso falar alguma coisa que seja assim mais gritante para a pessoa. De forma genérica, realmente não me sinto à vontade, porque isso iria contra até a proposta aqui do canal, que é falar de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Mas não custa nada te explicar por que às vezes funciona e às vezes o horóscopo não funciona. Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que a astrologia é uma técnica milenar e durante muito tempo as pessoas não tinham relógio. Então, inicialmente havia uma aproximação do conhecimento. Quem trabalha com a astrologia tradicional, por exemplo, que usa até Saturno, que é o último planeta que se consegue ver a olho nu, essas pessoas geralmente usam o sistema das casas inteiras, que significa o quê? Eu tenho 12 casas, uma circunferência tem 360 graus, logo cada casa tem 30 graus, assim como cada signo tem 30 graus. Se você já viu os vídeos aqui do canal, você já viu eu te explicando que hoje, pelo menos pela astrologia moderna, as casas têm tamanhos diferentes. Quanto mais afastado você nasceu em relação ao Equador, maior a probabilidade das casas terem uma dimensão diferenciada. Isso faz diferença na hora da interpretação. Só que lá atrás, há séculos atrás, não tinha esse tipo de precisão. A astrologia ela vai crescendo, vai caminhando como conhecimento à medida em que as pessoas vão estudando e vão se aprimorando. Não tem nada de adivinhação na astrologia. É estudo, é matemática, estudo de caso, probabilidade, vários fatores que se vão pensando ali e depois de testar muitas vezes, os astrólogos estudam e acabam replicando modelos que foram descobertos por outros colegas. E com o horóscopo funciona assim. Quando não se sabia o horário de nascimento das pessoas, não dava para falar em ascendente, porque o ascendente é somente com o horário de nascimento. Se você for marcar um atendimento, a pessoa vai te perguntar que horas você nasceu, horário, dia e local. Na época não tinha isso. Então o que era mais fácil de saber? O Sol. E aí o Sol era o início de todo o mapa. Em vez de eu colocar
o ascendente como início, como casa 1, o Sol virava a casa 1. Então, quem faz o horóscopo dentro dessa técnica está considerando 30 graus para cada signo, 30 graus para cada casa, e 0 grau de um signo é 0 grau de uma casa. Fica tudo muito bem casado. Então, se eu estou olhando para o céu, para um aspecto que está acontecendo hoje, eu consigo simular o Sol em cada uma das 12 casas. E a partir daí eu te digo, se eu sei que é um aspecto, uma quadratura, um aspecto de tensão, ou que vai dar se você quiser pensar de uma maneira não tão negativa, mas como uma forma de uma oportunidade, um agito, eu sabendo que aquilo ali vai acontecer num determinado signo, eu já sei em que casa vai cair para quem tem o Sol naquela posição ali. E aí com isso eu faço as 12 simulações. Agora existe uma outra forma de calcular que quando as pessoas passaram a saber o horário do nascimento, passaram a saber onde fica o ascendente, o que elas fizeram? Passaram a definir como início da casa o grau do ascendente. E é aí que fica a questão, porque se por exemplo, eu estou falando de um aspecto que é lá no grau 25 e eu estava considerando antes o 0 grau do signo, tudo casado, isso faz com que não tenha problema. 25 graus daquele signo é naquela casa. Agora, talvez 25 graus não seja o melhor exemplo. Vamos pensar um evento que está acontecendo a 10 graus de uma pessoa que tem o ascendente a 20 graus. Então, faz muita diferença, porque se eu considerar casas inteiras, por exemplo, o evento está acontecendo na casa 1, mas se eu for considerar que a casa começa junto com o ascendente, aí está acontecendo na casa 12. E daí você consegue perceber por que alguns astrólogos acertam e outros não. É a forma de cálculo que é diferenciada. Eu já vi pessoas que comentaram que acabam para a coletividade usando o grau 15. Então, não é nem grau 0 lá junto com a casa, mas bota lá para metade. Esses vão contemplar melhor quem nasceu, quem tem o ascendente lá para o final do signo. Não vou te falar que existe o certo ou que existe o errado, mas são técnicas, são opções que a pessoa tem. Sem contar que isso são técnicas para coletividade. O ideal mesmo é você pegar o seu mapa e, a partir do seu mapa, olhar por onde está acontecendo aquele trânsito, em qual casa do seu mapa, caso concreto, é que vai estar ali conversando e se conversa com algum planeta do seu mapa. Dentro dos ângulos, tem vídeo aqui no canal, dentro daqueles ângulos que nós analisamos na astrologia, 30 graus, 45, 60, 90, 120 e 180. Então, para você saber se dá para considerar o trabalho de uma forma bem resumida de um astrólogo ou de uma astróloga, a minha dica é acompanhar uma sequência de dias, uma semana, 2 semanas, e ver se está batendo. Se bate o que a pessoa faz, é sinal que o cálculo que esse profissional faz está de acordo com o seu mapa. Continua seguindo essa pessoa. Se não bate,
é sinal que faz um cálculo que acaba desajustando as casas ali em relação ao seu mapa. Não quer dizer que o trabalho dessa pessoa seja ruim. Provavelmente funciona para um grande número de pessoas, mas não é o mais adequado para o seu mapa natal. Então, essa é a minha forma de explicar a diferença. De forma alguma, o horóscopo substitui um atendimento, até porque no atendimento sempre ele tem com base uma pergunta, algo específico, voltado para o seu caso concreto. Qualquer dúvida que você tenha, deixa aqui embaixo a sua pergunta, que eu vou responder assim que der, e sugestão de vídeos também são muito bem-vindas. Te convido para assinar o canal, deixa o like se você chegou até aqui, assista os outros vídeos, compartilhe, te aguardo num atendimento. Até breve.